É, sempre que há a noite de Revelando a Verdade, temos algumas histórias. Histórias essas que podem serem reais e, obviamente, por esse motivo são apresentadas nesse quadro. Muitas dessas histórias dizem serem lendas ou as pessoas acreditam nisso. Mas quando nessas histórias existem algumas evidências de que elas são verdadeiras, por que não paramos para pensarmos e refletirmos sobre isso? Como por exemplo, você está na sua casa à noite e de repente escuta um batido em sua porta. Então você vai lá para atender a algo que você faria ou faz naturalmente quando alguém toca na sua campainha ou bate em sua porta. Quando você abre, você vê uma criança dos olhos escuros ou totalmente negros. Qual seria a sua reação? O que talvez são essas crianças que batem nas portas das pessoas durante a noite? Chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre essa história. E talvez no final poderá lhe revelar a verdade sobre tudo isso. Em uma noite após o trabalho, Manuela em sua casa assistia filme em sua sala. Ela relaxava em seu sofá. O seu cachorro estava no chão. E podemos dizer que era um filme desses filmaços que existem na Netflix. O cachorro que estava no chão, aparentemente tirando um cochilo, em algum momento ele levanta a sua cabeça, mas não de uma forma natural. Ele levantou a sua cabeça bruscamente, olhando em direção à porta. E assim o cachorro ficou por algum tempinho, antes que um batido na porta seria escutado por Manuela. A luz que deveria iluminar o quintal de Manuela estava queimada naquela noite, então do lado de fora estava um escuro, já que também a iluminação daquela rua não era aquelas coisas. Então Manuela se levantou para ver quem estava batendo em sua porta, mas antes seu cachorro latiria bravamente em direção à porta e rosnava o tempo todo. Manuela pediu para que seu cachorro se calasse e assim seguiu em direção à porta para atendê-la. Manuela destrancou a sua porta e abriu em seguida. Quando ela abriu sua porta, viu que ali existia uma criança. Logo, Manuela tratou aquela criança com um jeito doce, perguntando o que aquela criança queria e que se talvez ela teria se perdido de seus pais. Mas a criança lhe respondeu com uma voz cansada, dizendo: "Deixe-me entrar. Eu preciso comer, preciso beber água." Mesmo se tratando de uma criança, era uma criança estranha. Manuela também achou estranha aquela atitude da criança. Logo lhe voltaria a perguntar novamente o que ela queria ou que se ela teria se perdido de seus pais. E seu cachorro começou a latir bravamente e incontroladamente. Foi quando aquela criança virou a sua cabeça em direção ao cachorro de Manuela. Nesse momento, foram escutados choros do cachorro, que saiu correndo em direção ao quarto de Manuela. E a criança logo perguntaria para Manuela de novo se ela poderia entrar, e disse que para que ela entrasse, Manuela teria que lhe dar a permissão para isso. Foi quando Manuela lembrou que estava com seu celular e decidiu que iria ligar a lanterna para ver a cara daquela criança. Talvez ela poderia estar muito machucada, já que ela não conseguia ver devido à escuridão de seu quintal. Nesse momento que Manuela ligou a lanterna de seu celular, ela conseguiu ver nitidamente uns olhos totalmente negros naquela criança, que olhava fixamente para Manuela. Manuela tomou um baita susto e logo fechou a porta na cara daquela criança, que continuaria a bater na porta de Manuela, pedindo para entrar e para que ela desse permissão para aquilo.
Manuela fechou a porta assustada, pois se lembrou que já havia escutado algumas histórias das crianças dos olhos negros, que segundo as histórias que ela tinha ouvido, são demônios que se apossaram de corpos de crianças já falecidas, que pedem permissão para entrarem na casa das pessoas. E se essas pessoas dão permissão para isso, eles nunca mais saem. Coisas ruins acontecem nas casas e com as pessoas que permitem isso. E foi pelo fato de seu cachorro agir daquela maneira, da forma com que aquela criança estava falando com Manuela, e ao ver os olhos daquela criança totalmente pálida, para Manuela naquela noite, foi-lhe revelado que as histórias das crianças dos olhos negros são verdadeiras. Juliano chegava todos os dias, muito tarde de seu trabalho, lá para as 11 e tralalá da noite. Numa certa noite, assim que Juliano chegava em sua casa, ele avistou ao longe uma criança parada em frente em sua porta. Parada de frente para a porta. Ao longe, Juliano percebeu que aquela criança estava batendo em sua porta. Logo ele achou estranho aquela cena e decidiu apertar seus passos para chegar um pouco mais perto daquela criança, perguntar o que aquela criança queria em sua casa. E assim Juliano se aproximou da criança, perguntando o que aquela criança estava precisando. A criança, sem se virar para Juliano, lhe retribuía uma outra pergunta que dizia: "Você mora aqui?" Juliano então disse que sim, e logo perguntaria novamente o que aquela criança queria. A criança, ainda sem se virar para Juliano, disse para ele que havia gostado daquela casa e que queria conhecê-la por dentro. Juliano, dando risada, brincou com a criança: "Você gostou de minha casa e quer conhecê-la?" A criança disse: "Sim. Será que eu posso entrar?" Juliano estava pronto para deixar a criança entrar em sua casa e logo perguntaria qual seria o seu nome. E disse ao garoto que deixaria ele entrar em sua casa se ele dissesse o seu nome. Tudo isso em tom de brincadeira com aquela criança. Mas o menino disse para Juliano que não tinha nome e que ele só precisaria entrar na casa de Juliano. E só aí que Juliano começou a achar tudo estranho. Percebeu que a criança não se virava para ele em nenhum momento daquela conversa e que olhava sempre fixamente para a porta. Juliano, agora um pouco mais cauteloso, perguntou para a criança: "Você não vai olhar para mim?" O garoto novamente retribuía a pergunta para Juliano: "Se eu te olhar, você me deixa entrar?" Juliano, mais uma vez brincando, disse: "Eu pensarei nisso." Quando o garoto começou a se virar lentamente em direção a Juliano, e quando olhou nos olhos de Juliano, lá estavam seus olhos negros, uma pele pálida e totalmente enrugada. Juliano se assustou naquele momento e disse: "Meu Deus!" E quando Juliano falou a palavra Deus, esse garotinho começou a gritar com uma voz demoníaca. E Juliano entrou para sua casa correndo, desesperadamente, trancando a sua porta. E logo ele chamaria a polícia para esse acontecimento próximo em sua casa. Que chegaram lá, mas não encontraram garotinho nenhum em frente à casa de Juliano e nem nas redondezas. Ao contar para colegas de trabalho no outro dia, eles disseram que se Juliano tivesse deixado aquela criança entrar, talvez ele não poderia mais estar nesse mundo, porque aquele menininho dos olhos negros que estava na sua porta naquela noite se tratava de um demônio. Juliano pesquisou sobre várias histórias nesse assunto e descobriu que naquela noite, quando chegou em sua casa e encontrou um garotinho que tinha os olhos negros parado em sua porta, que lhe pediu para entrar, foi-lhe revelado que tudo isso é verdadeiro. Ao ouvir algumas batidas em sua porta durante a noite, podem serem essas crianças. E lembre-se,
Não deixem de forma alguma que elas entrem em suas casas, pois aqui só estamos lhes revelando a verdade.